Vamos ler juntos João 19, o 17 e o 18. Diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Sabe, quando se alguém me perguntasse qual é a mensagem da minha vida, eu diria, queridos, que a mensagem que eu vou pregar aqui nessa noite é a mensagem da minha vida. Aliás, tudo que envolve o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, é o que eu mais amo. É o que realmente mudou a minha vida, transformou a minha vida. Né? Eu sei que a Bíblia ela é cheia de palavras para qualquer circunstância. Mas quando a gente olha, em especial, para a cruz de Cristo, nós encontramos respostas para tantas coisas, né? A base para tantas coisas. E eu quero falar nessa manhã sobre um tema muito especial, sobre os presentes da cruz. Eu gostaria que você falasse para alguém: você já recebeu presentes lá na cruz? Quando a gente olha para a nossa geração, a gente percebe como a nossa geração ela está vivendo por expectativa de coisas que sempre vão acontecer. A gente sempre quer que algo aconteça. Eu digo para a nossa vida particular, a nossa vida terrena, né? A gente vive nesse mundo e a gente vai colocando metas e expectativas no nosso coração. E quando a gente alcança aquilo, parece que a gente não fica satisfeito e a gente sempre está querendo mais. A gente traz essa cultura, esse pensamento para dentro da igreja e a gente cria as mesmas expectativas em Deus. De que Deus sempre está precisando nos dar algo, ou nos entregar algo, ou abrir algo, ou fazer algo. E a gente senta nas cadeiras da igreja sempre com a expectativa de que nós vamos, precisamos e que nós vamos receber alguma coisa. Sabe, tem muita gente, eu lembro de uma época que quando a gente ia para a igreja, as pessoas diziam, eu estou indo buscar a minha bênção. Esse era um sentimento, eu estou indo buscar a minha bênção. Como se a gente sempre estivesse atrás disso. Obviamente, queridos, que Deus é um Deus que nos enche de bênçãos e de dádivas. Mas o que acontece é que, às vezes, a gente distorce esse princípio e começa a viver uma vida só por as coisas que Deus pode fazer, que Deus pode nos dar, coisas que a gente quer conquistar, coisas que a gente quer viver, coisas que a gente quer alcançar. E parece que a gente está sempre atrás de alguma coisa para nos fazer feliz. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, para a cruz de Cristo, eu descubro uma porção de coisas que eu já recebi do Senhor e que fazem toda a diferença na minha vida, mas que por algum motivo aquilo ficou no passado e deixou de fazer efeito no hoje. E quando aquilo que Jesus fez fica no passado, então eu não tenho hoje por que agradecer. Eu só vou agradecer se eu receber alguma coisa, se eu ter alguma coisa, sempre olhando para o meu futuro e nunca olhando para aquilo que Jesus fez. Então a gente vem aos cultos com uma expectativa às vezes diferente. Esse culto em especial, que é um culto de ceia. Eu gostaria de lhe dizer que você não precisa receber absolutamente nada aqui hoje, porque você já recebeu. Esse culto deveria ser um culto de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já nos deu, pelos presentes. Se eu dissesse para você, olha, vem aqui na quarta-feira e eu quero lhe dar um presente, você geraria uma expectativa. Agora está chegando o final do ano, né? E agora é a troca de presentes, tem um amigo secreto. Agora, no final do ano, você dá uma moto e ganha um cabide, né? E vai para casa. Pior do que, né, a comunhão vai para o brejo, né? Está aberta a temporada de uva passas e maçã na maionese, né?
Mas não vai ser agora, graças a Deus ainda temos uns dias. Mas graças a Deus ninguém gosta de uva passa na maionese, não é verdade? Tem alguém aqui que gosta de uva passa na maionese? Vocês estão vendo? Eles estão todos infiltrados aí, ó, a gente nem sabe. Mas vem aquela expectativa da gente ganhar algo, da gente ganhar um presente, da gente ganhar... Mas, e quando a gente recebe, como eu disse, às vezes nos decepciona, às vezes jogamos, às vezes lançamos, às vezes nem lembramos quem nos deu. Mas, quando a gente olha para a cruz, nosso coração, queridos, ele fica firme numa verdade. A conquista de Jesus na cruz. Hoje, sabe, eu quero trazer isso. Esse texto fala que Jesus foi crucificado entre dois homens ali, um de cada lado. Obviamente que quando o crucificaram dessa forma, Roma estava deixando claro ali, era uma declaração de que Jesus era um criminoso. Jesus, se aquele homem estava sendo crucificado entre criminosos, ele seria o maior daqueles três criminosos. Mas vale lembrar, queridos, que Jesus era um homem ali absolutamente inocente. Toda a culpa que estava sobre ele não era a culpa dele, mas a nossa culpa. Mas a gente precisa olhar para a cruz e perceber algumas coisas tão maravilhosas nela. Uma das coisas que me chama a atenção é que a cruz não foi somente o lugar de martírio, mas também de glorificação. Quando você lê o Evangelho de João, a partir do capítulo 18, versículo 1, diz: então o levaram para o açoitar. Ali começa os flagelos de Jesus. Mas no capítulo 17, quando Jesus está fazendo a última oração ali, que é registrada no momento da ceia, e depois a oração do Getsêmani para então ser levado, mas aquela oração da ceia, ele vai mencionar no versículo 1, ele levanta os olhos ao céu, no versículo 1 de João, capítulo 17, ele diz: Pai, é chegada a hora. Que hora é chegada? A hora da crucificação, a hora da entrega, a hora do sacrifício, a hora do martírio. Mas ele diz: é chegada a hora, glorifica o teu filho. É interessante isso, porque Jesus, ao se referir à cruz, ele acrescenta uma palavra chamada glorificação. O filho veio para ser glorificado na cruz, glorificado na sua obra, glorificado na sua ressurreição, glorificado na sua ascensão e será glorificado na sua volta. O Cristo veio para isso e o Pai o glorificou. Então a gente pode entender, queridos, que a cruz é o ponto central da Bíblia Sagrada. Se você tirar a cruz, os milagres que Jesus fez teriam se perdido. Se você tirar a cruz da Bíblia, a Bíblia não passa de um maço de papel impresso. A igreja não passaria de um bando de fanáticos crendo numa ilusão. A cruz é que traz todo o significado. É na cruz que Jesus estabeleceu o seu ministério. É na cruz que a igreja foi gerada. É na cruz que o preço da salvação foi pago. É na cruz que a redenção foi estabelecida diante de Deus, queridos. É na cruz que Satanás perdeu o domínio, a autoridade sobre cada um de nós que aqui estamos. É na cruz que Jesus estabeleceu o seu senhorio sobre cada um de nós. É na cruz que o rei se fez servo. É na cruz que o leão se fez cordeiro. Quem está entendendo isso, diga amém. É na cruz, queridos, o lugar onde a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. A cruz é esse lugar central. Moody, o grande pregador Moody, escrevendo sobre a cruz, ele escreve uma frase, ele diz: quando Satanás olha para a cruz, ele enxerga duas coisas. A primeira, a sua própria derrota. A segunda, a vitória da igreja. É uma grande verdade. O segredo das nossas vitórias está no fato de existir a obra da cruz. E hoje eu quero só pontuar algumas coisas, porque quem caminha nessa casa ao longo dos anos sabe que eu já preguei sobre a mensagem da cruz de vários aspectos, mas hoje eu quero olhar nesse aspecto, sobre os presentes da cruz, aquilo que nós já recebemos naquela cruz. Quem entendeu isso, amém? Então eu quero começar com o primeiro presente, não poderia ser diferente.
O primeiro é, na cruz, o aguilhão do pecado foi quebrado. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Na cruz. Se você não sabe o que é o aguilhão, não tem nem ideia do que seja, o aguilhão nada mais é do que um ferro pontiagudo que fica na ponta de uma vara. Se fosse aqui para a gente trazer para a nossa realidade um bambu enorme, podia ter até 6 metros de comprimento, 5 metros de comprimento. E na ponta daquele bambu, né, daquela vara, ia um objeto pontiagudo e que fazia os animais permanecerem debaixo do jugo. Então, quando tinha as juntas de boi, às vezes até 12 juntas de boi para puxar uma carroça, para mover um peso grande, às vezes um daqueles animais, eles ficavam irritados, eles queriam se ver livre daquilo, eles queriam sair dali, e então aquele que estava os dominando, pegava essa vara e da onde ele estava, ele ia lá e pá, espetava aquele animal, e aquele animal sentia aquela dor e tinha que se controlar, e era isso e acabou. Senão esse animal ia sangrar, mas não ia sair dali. Era uma forma de manter o jugo sobre o animal. Satanás sempre se utilizou do aguilhão do pecado para manter cada um de nós escravos do pecado, escravos de Satanás. E a cruz é o lugar onde Jesus quebra a ponta desse aguilhão, tira de Satanás o domínio de nos manter escravo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, na cruz, Jesus nos torna livres do diabo. Olha, essa frase deveria gerar alguma coisa em você. Deveria gerar, no mínimo, um pensamento de gratidão. É na cruz, queridos, que Jesus nos torna livres. Sem a cruz, sem o sacrifício de Jesus por nós estaríamos perdidos. Eu provo isso para você com alguns versículos bíblicos. Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 7, 20, ele diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Paulo, escrevendo Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz: como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim toda a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Falando desse nascimento em pecado, Davi, escrevendo o Salmo 51, versículo 5, ele diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo, escrevendo Romanos 3, 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo, escrevendo Romanos 11, 32, diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Não importa o quão justo você pensa ser, sem Cristo, todos nós estamos debaixo do aguilhão do pecado. Mas, na cruz, Jesus recebe sobre ele os nossos pecados e as nossas iniquidades, e ele morre no nosso lugar, e só por conta disso é que nós podemos vencer o pecado. Quem está entendendo isso? Amém? Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso, pelo menos é meu, não sei se é seu, nosso Senhor. Nosso Senhor. O pecado não me domina mais. Repita isso comigo. O pecado não me domina mais. Vamos? O pecado não me domina mais. Então Paulo, entendendo esta revelação, escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 55. Ele faz 2 perguntas. E as 2 perguntas são essas. A primeira: onde está, ó morte? Porque o salário do pecado é a morte. Então ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele vai mais longe e pergunta, de cabeça erguida, para o inferno todo ouvir: onde está, ó inferno, a tua vitória? E ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas
Dá para dar um glória a Deus pelo mas? Mas, graças a Deus que nos dá, não nos dará, nos dá a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Nós sempre nos renderemos por algo maior. Se você se rende ao pecado, então para você o teu pecado é maior do que a cruz, do que o sacrifício de Jesus. Nós sempre nos renderemos por algo maior. Na cruz, o aguilhão do pecado foi quebrado. 2. Na cruz, a ira de Deus foi aplacada. Pastor, não combina ira e Deus na mesma frase. Ah, não? Então vamos ver. Mas antes de seguir, vamos dizer juntos? Na cruz. Quando você pensar na ira de Deus, não pensa na tua raivinha, não. Quando você fica macho, quando você fica nervosa. Não. Não pense na ira de Deus do ponto de vista da ira humana. Porque a ira humana é possessiva, é vingativa, é violenta, é insana, é descontrolada. Não pense na ira de Deus como a ira humana. A ira de Deus é a reação da santidade de Deus ao pecado da humanidade, porque Deus é santo e vai continuar sendo santo. Sabe, a ira de Deus é um assunto muito sério na Bíblia. Quando você lê o profeta menor Naum, capítulo de número 1, versículo de número 6, está escrito assim: quem pode suportar o despertar da sua ira? Está falando da ira de Deus. Escute. O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Quando Paulo vai citar a lista de pecados, mais adiante eu vou citar elas, em Efésios 5:6, no final da lista, Paulo escreve assim: ninguém engane vocês com palavras tolas, pois é por causa dos pecados que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem em desobediência. Então assim, essa história de que a ira de Deus, de que Deus... meu irmão, esse assunto é um assunto muito sério. A cruz, e glória a Deus pela cruz, eu me prostro diante dessa revelação, porque o que seria de mim? Esse deveria ser o sentimento de todos nós aqui. Na cruz, a cruz é o lugar onde ele atrai toda a ira justa de Deus. Jesus atrai toda a ira justa de Deus sobre o seu pecado, mas ele atrai sobre ele. Ele foi ferido no nosso lugar. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa do quê? Das nossas, não é por causa das dele, mas por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que traz a paz para nós, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele toma sobre ele a justa ira de Deus. Olha que coisa extraordinária. Pastor, e agora? Como que eu faço? Então eu não estou mais debaixo dessa ira, querido. Se você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você escapa dessa ira, porque você assume aquilo que Jesus fez por você naquela cruz. Quem está entendendo isso? Olha o que Paulo vai escrever em Romanos 5:9. Logo, pois, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Quantos aqui foram justificados pelo sangue de Jesus? Diga amém. Então olha essa promessa. Logo agora, tendo sido justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que coisa linda. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. O sacrifício de Jesus naquela cruz, querido,
aplaca a ira de Deus sobre nós. Deixa eu colocar isso dentro de uma frase, que é uma frase que eu tenho no meu coração, anotado nos meus cadernos. A cruz é o lugar onde Jesus se colocou diante de Deus, dizendo: todo o castigo que é do Tarsiano, eu recebo sobre mim, e o livro da ira para lhe dar a vida eterna. O Tarsiano merecia o castigo, mas eu lhe dei o amor. É assim que eu vejo isso. Essa frase você deveria escrever com o seu nome, para você entender o que significa isso. É na cruz, querido, que a ira de Deus foi aplacada. Quem pode dar um aplauso pela obra da cruz? Eu vou explicando essas frases. Olha essa. Na cruz, a maldição da lei é quebrada. Ok? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Na cruz, toda a maldição da lei mosaica é quebrada. Pastor, qual é a maldição da lei mosaica? Não consegui cumpri-la. Eu não consigo cumpri-la. É impossível. Se você falhasse em uma única, todo o demais estava perdido. Isso tornou-se uma maldição. Paulo revela que seria impossível, na carta aos Romanos, que o homem fosse salvo pela lei. Porque para ser salvo pela lei, grava bem essa frase, para ser salvo pela lei, isso dependeria da capacidade humana. E a capacidade humana não é capaz de cumprir todos os mandamentos. Queridos, só para você ter uma ideia, na Bíblia são 600, os mandamentos são 613 mandamentos. 248 são os chamados positivos. É aquilo que a lei te obriga a fazer. E os outros 365 são os chamados negativos. Aquilo que a lei te obriga a não fazer. Você não pode fazer. Então tem os positivos, que são os que você deve fazer. E tem os negativos, que é aquilo que você não pode fazer. Dando um total de 613 mandamentos. Aí Paulo entra com a carta aos Romanos, deixando claro que a salvação pela graça é diferente. Porque a salvação pela graça depende não da minha capacidade, mas depende da capacidade de Deus. Olha a diferença. Na lei é a minha capacidade, mas na graça é a capacidade de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, é a capacidade de Deus. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai escrever em Gálatas 3, versículo 10. Diz assim: porque todos aqueles que, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritos no livro da lei para fazê-las. Paulo está deixando claro, se eu tentar por capacidade humana fazer aqui e permanecer em tudo aquilo que está escrito pela lei, eu vou falhar. Sabe o que Paulo está deixando claro? Que dos 613 mandamentos, se você cumprir 612 e falhar em um, todo o demais foi perdido. E aí entra, queridos, a fé em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Cristo cumpriu toda a lei. Eu não consigo cumprir, mas em Cristo Jesus toda a lei foi cumprida para a minha vida. Pastor, como eu acesso isso? Pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,11, Paulo escreve: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Mas, quem não glória a Deus pelo mas? Mas o justo viverá pela fé. Aleluia! Glória a Deus por isso. Nós vivemos pela fé. Aí olha o que Paulo vai explicar a respeito desse assunto. Em Gálatas capítulo 3:13. Cristo nos resgatou. Se você não der glória a Deus, nem que seja baixinho, eu vou aí pegar você. Não é possível. Escute isso. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós. Glória a Deus! Glória a Deus! Diga obrigado, Jesus! Diga eu te amo, Senhor! Esse tem que ser o ambiente, queridos, de um culto como esse. Na cruz, Jesus anulou toda a maldição que existia sobre nós. E agora você está debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça pela fé em Cristo Jesus. Não mais debaixo de maldição, mas debaixo da bênção e da graça do nosso Deus. Sabe o que isso significa? Que quando alguém disser para você que vai costurar, sei lá, a boca do sapo, acender uma vela, vai derramar o sangue de uma galinha, escute isso, se você está debaixo do sangue de Jesus, nenhuma maldição te alcançará. Nenhuma. Isso é maravilhoso. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Deus e uns com os outros. Escute agora. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe o que isso significa? Levante sua mão aí para receber essa palavra. Você está cansado de ouvir Salmo 91, versículo de número 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Nenhuma maldição está sobre você, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Porque meu pai falou, porque minha mãe falou, porque não sei quem disse. Está quebrado pelo sangue de Jesus. Está quebrado. Em nome de Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Quarto, na cruz, a carne foi crucificada com seus desejos. Pastor, isso aí eu não gosto de ler isso aí. Eu não sei nem se eu vou ler. Isso aí é meu fraco. Então tá bom. Que bom. Na cruz, que bom que você está aqui para ouvir. Não que é bom que isso seja seu fraco, ok? Na cruz, a carne foi crucificada com seus desejos. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Na cruz, Jesus nos deu autoridade para vencer as obras da carne. As obras da carne nos afastam do reino de Deus e da graça de Deus. Gálatas 5,19, Paulo escreve assim, preste bem atenção. Porque as obras da carne são manifestas. Aí ele vai dar uma lista. Quais são as obras da carne? E ele já começa falando dos pecados morais. Ele diz o adultério, que é a traição dentro de um casamento, você sabe disso, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, a impureza, lascívia. Então ele começa com os pecados morais. E ele continua, idolatria. Idolatria é você colocar qualquer coisa na sua vida no lugar de Deus. Não pense que é você ter um ídolo lá e aquilo é idolatria somente. Qualquer coisa que substitui o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Pastor, eu nunca matei ninguém. É que no Novo Testamento, na graça, é diferente. É quando você fala do outro, você está matando o outro com as suas palavras. Isso também é homicídio. Bebedices, glutonarias, e aí ele aumenta o leque e diz, e coisas semelhantes a essa, acerca do qual, olha o que ele vai dizer, vos declaro. Ele vai fazer uma declaração, ele vai dizer, acerca do qual vos declaro, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o assunto é muito sério. Então assim, tenta entender o que eu vou dizer aqui, muito cuidado com a naturalidade de viver com naturalidade os teus pecados. Onde os pecados se tornam parte da sua vida, de forma natural. E você ainda pode fazer um upgrade disso aí, subir mais e ainda dizer que os pecados que você comete é você mesmo. Faz parte de você, que aquilo é você. Quando na verdade não é. Não foi para isso que Deus te chamou. Sabe?
Gálatas 6,14, Paulo vai nos ensinar a como colocar as obras. É o exemplo do copo do leite. Eu sempre tento lembrar de outro exemplo, mas não consigo, só vem esse na cabeça. Você pegar um copo de leite cheio, até a tampa do copo, e colocar debaixo da sua torneira, e abrir um fio de água, não gotejando, e nem um fio, aquele intermitente, um fio. E você colocar o copo de leite debaixo daquele fio de água e deixar ali, a água começa a entrar, e obviamente, daqui a pouco aquele copo começa a transbordar bem pouquinho, porque é só um fio de água. A água vai entrando, e se você esperar uns 3 ou 4 minutos, todo o leite foi jogado para fora, e agora só tem água no copo. É o que eu entendo de substituição. É quando, ainda que eu esteja cheio de pecados, à medida que a palavra, que a graça, que o sangue, que o amor, que a obra de Cristo começa a entrar na minha vida, vai expulsando as obras da carne e me tornando mais parecido com Jesus. Quem entendeu esse exemplo, diga amém. Então Paulo, escrevendo Gálatas 6,14, diz: mas longe de mim gloriar-me em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 2,20 ele escreve: já estou então crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual que é a continuação desse versículo? Escute. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, está falando do corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim, se entregou por si mesmo a mim. Esse versículo fala de uma vida nesse corpo que agora reflete quem Jesus é. É Cristo vivendo em mim. É chegar num nível, gente, que aquilo que eu estava falando, sexta-feira a gente começou uma classe de integração aqui. É você perguntar antes de responder, antes de falar, antes de fazer, o que Jesus faria? Qual seria a resposta de Jesus? Jesus faria o que você está fazendo? Participaria do que você está participando? Assistiria o que você está assistindo? Quando você começa a colocar essa frase na sua vida, diante de tudo aquilo que você vai vivendo, você vai perceber que cada dia mais você vai se parecer com Jesus. Quando aceitamos Jesus, a nossa velha natureza é crucificada naquela cruz. Amém? Amém? Quem entendeu isso, diga amém. Por isso Romanos 8,1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Escute agora. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Que coisa tremenda. Viver uma vida, queridos, onde a nossa carne é crucificada com todos os seus desejos. Eu preciso lhe dar uma informação, que tem um monte de gente medrosa aí, que olha, que bate joelho um no outro, só de pensar. Mas deixa eu lhe dar uma informação, que é o ponto 5, o Caio vai pôr para nós. Deixa eu lhe dar essa informação. Na cruz, Satanás foi esmagado. Ô meu irmão, recebe essa palavra. Ô minha irmã, recebe essa palavra. Na cruz, Satanás foi esmagado. Na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada. Olha o que o escritor aos Hebreus escreve em Hebreus 2, versículo 14. E visto que os filhos participam da carne e do sangue, está falando do nosso corpo, não está falando das nossas obras. Também Jesus participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte dele, ele aniquilasse. Diga comigo, aniquilasse. 1, 2, 3. Aniquilasse aquele que tem o império da morte. Isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quer que eu explique isso daqui? Querido, quando Jesus morreu naquela cruz,
ele aniquilou o império da morte e livrou todos aqueles que com medo da morte ficam sujeitos à servidão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é livre, livre aqui e livre será por toda a eternidade. Você pode pegar em alguém e dizer, você é livre em Cristo Jesus. Jesus morreu como homem e por meio da morte derrotou aquele que tinha o poder de matar. Eu amo a frase, né? Jesus entrou na morte e matou a morte. Eu acho isso fantástico. O poder de Jesus. Sabe, você não precisa ter medo de nada. Nem mesmo da morte. Nem mesmo da morte. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Olha que coisa tremenda. Mas quando eu olho para o Apocalipse e vejo a visão de João, e o que Jesus fala para João, primeiro, Apocalipse é tremendo. Depois você lê lá o primeiro capítulo. João começa a ter as visões. E João começa a ouvir uma voz que falava com ele. E essa voz estava detrás dele. E ele começou a ouvir. Quando chega, não sei agora se no 8 ou no 10, do primeiro capítulo, João escreve assim, e virei-me para ver quem falava comigo. Então, há alguém falando com João. E agora João toma coragem de se virar para saber quem que é essa pessoa que está falando com ele. E quando João vira e olha quem está falando com ele, ele faz uma descrição para que a gente entenda. Ele usa linguagem terrena para tentar explicar aquilo que ele está vendo. Então ele diz, é como isso, é como aquilo, é desse jeito. Ele está tentando explicar para você e para mim o que é que ele está vendo. Ele vê 7 castiçais, que ele mesmo diz ser as 7 igrejas, e no meio dos 7 castiçais, olha só que tremendo, eu já quero dar uma pirueta, porque são 7 igrejas, e Jesus está no meio da igreja. O que significa dizer que Jesus está no meio dessa igreja nessa manhã. No meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Escute, ele vê esse homem semelhante a um filho de homem. Tudo é semelhante, é como. Ele está tentando explicar. Ele diz, vestido até os pés, com uma roupa comprida e cingido pelo peito, com um cinturão de ouro. Ele continua e diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olha o contraste. Cabeça e cabelos brancos como e os olhos? Olha o contraste. Ele está tentando explicar, e ele diz, os seus pés são como um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, a voz como de muitas águas. Tudo que eu mais queria na minha vida era ir em Foz do Iguaçu. Só por causa desse versículo. E a gente só foi em Foz do Iguaçu agora, uns 3 anos atrás. Eu passei 40 e poucos anos da minha vida querendo ouvir o barulho lá das cataratas. E quando eu cheguei lá, gente, Deus me presenteou porque o negócio estava acima lá do, não sei como é que é, e era água demais. E tem um lugar, quem aqui já foi nas cataratas de Iguaçu? Vocês já foram há 3 décadas atrás, né? Mas, gente, quando eu cheguei lá, tem um lugar, vocês sabem, fica quem foi, quem não foi, agora eu estou provocando você aí. Tem um lugar que você fica no lado, naquela queda maior, você fica do lado. E é aquele barulho, no meio daquele barulho de água ensurdecedor. Eu estava ali, na verdade, realizando um sonho meu. Sabe, eu encostei naquela grade, eu fechei os olhos por um momento só para tentar ouvir aquilo. E tentar entender o que João estava explicando. A voz dele é como uma voz de muitas águas. É um estrondo. É um barulho. Que ao mesmo tempo é alto, mas é suave. É grande, mas é leve. É poderoso, mas é maravilhoso. Vocês concordam comigo, sim ou não? Essa é a voz de muitas águas.
e ele tinha na sua mão direita as 7 estrelas, que também representam as 7 igrejas. Então ele não só está no meio, como ele está debaixo sustentando. Olha isso. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus. E no seu rosto era como o sol, quando na sua força maior. Tem uma tradução que diz como o sol do meio-dia. Quando ele olha aquilo, versículo 17, ele diz: e eu, quando o vi, escute, caí como morto. Ele cai como morto. Ele entende que diante daquilo, ele morreria. Porque é muito glorioso. E a Bíblia diz então que Jesus se aproxima dele e põe a mão direita sobre ele. E a primeira coisa que Jesus diz ao colocar a mão no ombro dele, quando ele está como morto. Escute, ele estava como morto. A primeira coisa que Jesus faz ao se aproximar dele, que estava como morto, é colocar a mão, a destra, a mão direita sobre ele e dizer: não tenha medo. Deixa eu dizer isso para alguém. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, Jesus está dizendo: não tenha medo. Aí ele continua, sabe por quê? Porque eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele diz assim: e o que vive, vírgula, fui morto. Ele está dizendo: você não precisa estar aí, eu já morri. Ele diz: fui morto, mas... Quem vai dar glória a Deus pelo mais? Mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves do inferno e da morte. Que coisa gloriosa! Ele tem as chaves, e no capítulo 5, vocês conhecem, eu poderia ficar aqui, mas eu não vou, eu estou me segurando para passar, mas é difícil. No capítulo 5, João é levado por um anjo, e ele olha um livro, e o livro é escrito por dentro e por fora, e o anjo faz uma pergunta: quem é digno de abrir e desatar os seus selos, os selos do livro? E ele vai escrevendo, ele diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito. Quando ele viu Jesus, ele cai como? Morto. Agora o que ele está fazendo? Chorando muito. Eu chorava muito, porque ninguém era digno de abrir, nem ler, nem olhar para ele. Então um dos anciãos se aproxima de mim e diz: não chores. Ok, por que eu vou parar de chorar? Ele escreve: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar todos os seus selos. Aí lá vai João. João era curioso demais. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos animais viventes, dos anciãos, um cordeiro. Eu pergunto para você, o que o anjo disse que era? Um leão. O que ele viu? Um cordeiro. E quando ele olha, ele diz: é um cordeiro, como se houvesse sido morto. Ele olha no trono e ele vê um cordeiro. A primeira figura, escute, ninguém nunca, jamais vai conhecer o leão da tribo de Judá sem antes reconhecê-lo como o Cordeiro de Deus que morreu por mim e por você, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então quando ele olha, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro, ele vê o sacrifício. É isso que eu estou tentando fazer nessa manhã. É fazer você olhar para esse Jesus como esse cordeiro. E a Bíblia vai dizer então que eles se reuniram num louvor: digno é o cordeiro que foi morto. E ele ouviu toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. E eles estavam dizendo, olha a letra do hino: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. Eu vou repetir isso para você. E eu vi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra.
e todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para tudo sempre. Eu vou ver se agora você vai pegar isso aqui. E eu vi toda criatura que está no céu, debaixo da terra e na terra, dizendo: sejam dadas graças, honra, glória e poder para todo sempre. Toda criatura no céu, debaixo da terra e que está na terra, está dando ação de graças, honra, glória e poder para todo sempre ao Cordeiro. Toda criatura. Sabe o que significa dizer? Que naquele dia, toda criatura, seja debaixo da terra, seja no céu e seja na terra, dará glória a Deus. Quando eu li isso daqui a primeira vez, eu fiz uma pergunta para Jesus. Eu tenho que esperar isso aqui, porque eu já estou na terra. Eu já posso dar glória, ação de graças, louvor ao teu santo nome. E Jesus me autorizou. Então assim, se me autorizou, você também está autorizado. Qualquer um nessa manhã já pode ação de graças, com o coração cheio de gratidão. Você pode levantar a mão e dizer: glória seja dada ao teu nome. Eu te louvo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o teu nome eternamente. Eu te agradeço pela cruz do Calvário, porque na cruz Satanás foi esmagado. Esmagado. Vamos aplaudir o Senhor. Eu estou quase terminando. Na cruz, a chave do Pentecoste foi dada. Se Jesus não tivesse morrido, o Espírito não teria descido. O derramamento do Espírito Santo na terra foi o selo, a mensagem de que a obra do Filho havia sido concluída. Escute bem, na cruz, Ele dá a vida. Mas é no dia de Pentecostes, quando o Espírito desce, que a igreja recebe a vida. É na cruz que nós fomos batizados no seu sangue. Mas é no dia de Pentecostes que nós fomos batizados com fogo. Pentecostes, querido, não é a alegria do final de um culto. Não é você sair daqui e dizer: poxa, o culto foi bom pra caramba. Ali no final deu até uma arrepiada. Uau, estava top o culto. Não, querido, isso não é Pentecoste. Pentecoste não é isso. Pentecoste é alegria dentro do peito de um cidadão, de uma cidadã, que crê e que entende que Jesus morreu por ele. Isso é Pentecoste. É a obra do Espírito Santo testificando dentro do seu coração que Jesus morreu por você. Quem está entendendo isso? Existe esta promessa do derramar do Espírito Santo sobre todos aqueles que entregam a vida para Jesus. E vocês lembram da promessa? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que mais diz? E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Isso aqui é avivamento. Avivamento não é uma pessoa levantar a mão, mas é uma família inteira ser cheia do Espírito Santo. Filhos profetizando, jovens tendo visões, velhos tendo sonhos. Queridos, não está falando de um ambiente de igreja somente, mas está falando de um estilo de vida. Isso é Pentecoste. Ele diz: e também derramarei do meu Espírito sobre as minhas servas e os meus servos naqueles dias, e profetizarão. E a gente olha para a profecia e a gente sempre acha que a profecia é um olhar sobre o futuro. Mas eu preciso dizer para você, como profeta, que nós devemos olhar para a profecia que já está aqui, ó, e está na sua mão. É profetizar o que já foi profetizado. É testemunhar sobre aquilo que já foi profetizado. Amém? Então, queridos, chega desse negócio de um culto você está feliz, outro culto você está triste. Sabe, nós precisamos voltar a esses princípios, sabe, comer a palavra e chegar no avivamento. Quando eu olho para esses presentes, o Caio vai pôr todos eles ali. Quando eu olho para esses presentes, me chocam. Quando as pessoas rejeitam os presentes dados por Jesus. Quando alguém rejeita um presente que eu dou, até eu fico sem graça. Uma vez eu fui no aniversário de uma criança de 1 ano, e eu entreguei o presente, e ela nem pegou o presente. Já falei que é ela, já estou me entregando todo, daqui a pouco falo o nome. Mas é criança, estava tão empolgada com a cama elástica e com as outras coisas, que quando eu estendi o presente, ela deu meia volta e saiu correndo. Eu fiquei sem graça na frente dos outros.
a cara de banana assim. Poxa, eu fiquei com o presente, todo mundo aqui viu a criança. Me deu vontade de pegar aquela criança e dizer: Jesus te ama. E Jesus corrige. Amém. Estou brincando, gente. Criança, estava sendo criança. Estava muito mais empolgado com as coleguinhas lá na cama elástica do que com qualquer coisa que ela pudesse receber da minha mão, gente. Mas me choca quando alguém, em plena consciência, e você tem um problema seríssimo agora. Sinceramente, eu não sei nem se você deveria ter vindo a este culto, porque agora você tem um problema sério. Jesus está com a mão estendida com isso aqui para você. O que você vai fazer? Vai virar as costas e viver como se isso não existisse? Você alguma vez ouviu falar de um juiz que implorou para o réu receber o perdão dele? Alguma vez você já ouviu falar de um credor que insistiu para o seu devedor receber o perdão da dívida? Pois é isso que Deus fez. Sabe o que Jesus está fazendo essa manhã? Insistindo para o réu receber o perdão. Para o credor aceitar a dívida paga. Olha, você pode sair, mas o escritor aos Hebreus diz, 2:3 de Hebreus, como escaparemos nós? Como? Aonde você pensa que vai escapar? De que jeito você pensa que vai escapar? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Dar atenção, receber, aceitar, pela fé se entregar. Como escaparemos? Nesses presentes, o aguilhão do pecado é quebrado, a ira de Deus é aplacada, a maldição da lei é quebrada, a carne foi crucificada, Satanás foi esmagado. E nós recebemos a chave do Pentecoste, que é Cristo em nós, através do seu Espírito. Cristo em nós, esperança de glória. Que a sua esperança não seja somente no que você pode conquistar no ano de 2025, coisas para essa vida, mas que a sua esperança esteja na glória que há de ser revelada a cada um de nós quando nós chegarmos naquele dia. Os presentes estão aqui. Saia pela porta, vire as costas, vive uma vida como se nada disso que você ouviu. Mas um dia, você será lembrado deste culto. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra ao seu coração. Eu termino dizendo, ouça o chamado de Jesus hoje. E o chamado de Jesus envolve dois aspectos. Fé e renúncia. Fé e renúncia. A gente até gosta da fé, mas da renúncia não. Mas o aspecto do chamado de Jesus, ele aponta em duas direções. Eu vou terminar com isso. João 5:24. Jesus diz assim, eu asseguro. Não é o Tarciano que está falando isso não. É Jesus que está dizendo, eu asseguro. Eu dou a minha palavra. Meu Deus, gente. O que Jesus vai falar depois disso? O que é isso que ele vai assegurar? Para ele começar com essa frase, ele diz, eu asseguro que quem ouve a minha palavra, quem aqui ouviu nessa manhã, diga amém. Escute. E crê, fé, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Quem gostou de ouvir esse versículo, diga amém. Posso ler o da renúncia, não? Paulo escrevendo a Tito 2, ele diz assim, porque a graça de Deus, 2:11 e 12, diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado em Jesus, trazendo salvação a
todos os homens, ensinando-os que, olha a palavra agora, renunciando os pecados e as concupiscências mundanas, vivamos nessa terra sóbria, justa e piamente. Então, num primeiro momento, nós temos a fé para crer em Jesus. E num segundo momento, nós somos chamados a uma vida de renúncia. Renúncia. Nessa manhã eu termino com 2 perguntas. Você crê na palavra que você ouviu e que Jesus foi enviado para morrer por você? Diga amém. Quantos creem nisso? Mas eu quero terminar com uma pergunta chata agora. Responda com sinceridade. O que você precisa renunciar? Esse é o segundo ponto. O que você precisa renunciar? Renunciar o pecado e as concupiscências mundanas. E viver nesse século, viver nessa geração, sóbrio, justo e piamente. Que nesse momento de ceia, nós somos chamados à mesa. Jesus nos chama à mesa. E tem a frase que você já deve ter ouvido eu falar mais de 1000 vezes. Não fuja da mesa por causa dos teus pecados, mas fuja dos teus pecados por causa da mesa. Nessa manhã o Senhor coloca todos os seus presentes. E Ele te chama a cear com Ele, a comer o pão, para nos lembrarmos que a carne dele foi moída naquela cruz pelas nossas iniquidades. Nós temos o vinho para nos lembrarmos do sangue dele que foi derramado naquela cruz. Nós temos os presentes. Como virar as costas para isso? Como preferir as coisas desse mundo? Como viver na ilusão de que isso não existe e está preparado? Pois eu quero lhes dizer e lhes afirmar que muita gente chega, olha e despreza. Não se assenta, porque não consegue renunciar aos próprios pecados, porque ama o mundo, ama as obras da carne. Mas que nessa manhã seja uma manhã de muita reflexão.